primeira palavra é essa: obrigado, né? Obrigado pelo fato de vocês terem nos ajudado a chegarmos a esse momento. E antes de qualquer coisa, é importante, depois de tantas informações que vocês tiveram aqui, explicar um pouco o que nós estamos fazendo. E eu quero começar dizendo que é muito importante, mas muito importante para qualquer cidadão brasileiro se sentir representado. Aqui nós temos agentes políticos que são vereadores, prefeitos, deputados. Nós temos aqui pessoas que gostam da atividade política. Nós temos aqui líderes informais. Nós temos aqui técnicos. Nós temos brasileiros e brasileiras. E vejam, nós não mudamos a situação em que nós nos encontramos na inércia. Se ficarmos quietos, se ficarmos calados, se ficarmos acovardados. Desde 1985, quando mudou o regime político no Brasil e houve uma pulverização, um grande número de partidos por todo o país, houve um distanciamento das pessoas da sua sigla. Nós tínhamos 2 partidos do país, vocês estão lembrados? Arena e MDB. Lembram-se disso? Só 2 partidos. De repente apareceram 50 partidos. Esses partidos necessariamente não representam o sentimento da população. E houve no Brasil um fato que muitos teimam em não enxergar. Apareceu um doido, uma pessoa que era absolutamente improvável, alguém que não chamava atenção, alguém que estava fora do radar dos grandes partidos, dos grandes meios de comunicação, daqueles que sempre governaram o país, alguém que falava a língua da população e que exprimia a insatisfação, a inresignação, a verdade que o cidadão brasileiro tem em relação ao seu país. E esse doido começou a andar o país, a partir de 2014, dizendo: eu vou ser presidente da República. E muitos não acreditavam, inclusive eu me penitencio. Eu não acreditei. Eu fui confrontado com um fato. Apenas 15 dias antes da eleição de 2018 é que eu enxerguei que Bolsonaro seria presidente do país. E como é que alguém, me expliquem vocês que fazem política, como é que alguém que não tem partido político, que não tem tempo de televisão, que não tem dinheiro, que não tem apoio daqueles que mandam no país, da grande mídia, consegue se eleger presidente de um país com quase 60 milhões de votos? Como é que isso aconteceu, gente? Aconteceu porque ele vocalizou o sentimento do cidadão brasileiro. E vejam, nós vimos aqui dados que mostram 2 marcos temporais importantes. Preste atenção. 2018, nós éramos o 16º estado, se não estou enganado, da federação em competitividade. Em 2023, estamos em 25, nós passamos a ser o 27º estado do Brasil em competitividade. O que é que aconteceu nesse período? O PT ganhou a eleição no Rio Grande do Norte. Estão lembrados, gente? O PT ganhou a eleição no Rio Grande do Norte. Estão lembrados, gente? Fátima passou a ser a governadora do estado do Rio Grande do Norte. Com todo respeito, a governadora Fátima, ela não é mal intencionada, ela só é incompetente e equivocada. É só isso. E nós temos que ter a responsabilidade de entender que a vida das pessoas que dependem da gente, dependem da forma como nós nos comportamos no exercício do mandato parlamentar. Eu fui candidato em 2022 e sou muito grato à sociedade norte-riograndense, porque sou hoje senador da República, e o fato de ser líder da oposição, secretário-geral do maior partido do país, isso só acontece porque eu tive o voto de vocês, a confiança de vocês. E todos os dias, quando eu saio de casa, eu me preocupo em honrar essa confiança, em fazer o melhor, em tentar manter a cabeça erguida, defendendo valores que eu acredito. Quando eu percorri esse estado, me perguntavam: mas você vai falar a respeito de Bolsonaro e defender Bolsonaro, mas ele só vai ter aqui 20% dos votos, 15% dos votos, 18% dos votos.
E eu dizia, como é que eu vou me respeitar se eu não puder dar o testemunho de quem é Bolsonaro e o que ele representa para o Brasil, para o Nordeste e para o cidadão brasileiro? E com muita tristeza eu vi que o presidente perdeu aqui por 30 pontos percentuais, 65 a 35. Perdeu a eleição por quase 30 pontos percentuais. E nós votamos em alguém que é literalmente um cavalo de Troia. Porque se eu perguntar a vocês aqui, quem é que defende invasão de propriedade aqui? Levanta o braço, por favor. Ninguém, né? Mas vocês votaram em quem defende invasão de propriedade. Quem é que defende aqui o aborto como uma política pública que tem que ser exercida? Né? Alguns talvez defendam, mas a grande maioria não defende. Defende a vida como um direito sagrado. Mas se votou no PT que tem isso como uma política importante para os seus membros. Quem defende aqui a descriminalização da droga, a permissão do uso da droga como uma atividade recreativa? Poucos vão ter coragem de levantar os braços, né? Porque sabem como a droga prejudica as famílias. Mas muito bem, mas votaram no PT. A grande maioria votou no PT. Sabe o que é votar no cavalo de Troia? Votar em alguém que na verdade não lhe representa, que no exercício do mandato joga contra a sua família e os seus valores. É isso que a gente quer fazer aqui, mostrar quem nós somos, o que nós representamos. E isso está ficando cada vez mais claro. Quem é que defende aqui que o Estado seja tão grande, mas tão grande, que oprima quem empreende, quem trabalha, quem gera emprego, renda e oportunidade, que jogue a burocracia do Estado nas costas desse empreendedor, que taxe de uma maneira absurda e aumente os impostos? Quem é que defende isso? Pois muito bem, nós votamos num governo que pratica justamente esse tipo de ação, porque nós, do PL, defendemos um Estado enxuto, um Estado eficiente, que sirva a população e não se sirva da população, o que é uma diferença essencial. Eu não estou aqui dando carão em ninguém, por favor, gente. Eu estou constatando fatos. Esses dados que vocês viram aqui mostram que ou nós mudamos, ou o precipício está bem ali. Ou nós nos conscientizamos de que é importante a gente se identificar com os valores que são essenciais para nós brasileiros, para as nossas famílias, para o nosso futuro, dos nossos filhos. Ou nós temos coragem de romper com esse ciclo vicioso e perverso que se estabeleceu no nosso país, em especial no estado do Rio Grande do Norte, ou nós vamos ter dificuldade de ter um futuro. Se você pensar no país, eu fiz algumas declarações e eu me lembro que a imprensa que não gosta da gente, os blogs que são pagos pelo atual governo, vieram imediatamente em cima de mim, porque eu disse, olha, o governo vai fazer um projeto de valorização do salário mínimo, mas não se valoriza o salário mínimo com uma caneta, se valoriza o salário mínimo se preservando o poder de compra da população, tendo uma política fiscal responsável, não fazendo políticas populistas e fora da realidade do país, não se gastando mais do que se arrecada. É assim que se valoriza o salário mínimo, é assim que se apropria a produtividade, é assim que se faz um país crescer. Fiz a crítica, aí disseram, Rogério é contra o aumento do salário mínimo. Não, eu não sou contra, eu quero que o salário mínimo seja de 10 mil reais, mas sou contra a irresponsabilidade fiscal, você não dá o que você não tem, porque isso gera problema justamente para aqueles que eles dizem querer defender. Quem é dona de casa aqui sabe, no final de 2022, o dinheiro que você tinha para ir para a feira, compra talvez 30% menos do que compra hoje, passados 2 anos. E isso é fruto, infelizmente, da irresponsabilidade fiscal do governo. Eu vi o presidente Lula dizer, o pobre não come dólar. Olha a irresponsabilidade e a platitude desse tipo de afirmação. É verdade, não come dólar. Ele esquece de dizer que os alimentos que são produzidos no Brasil, todos são taxados em dólar, mais de 70% dele. O milho é taxado em dólar, o trigo é taxado em dólar, que aliás faz parte da dieta de todo mundo, é o pão, é o biscoito, é a bolacha, é o macarrão.
A soja que alimenta o gado, que alimenta as galinhas, a proteína animal é taxada em dólar. A cana-de-açúcar, o açúcar e assim por diante. E você achar que esse tipo de afirmação populista vai fazer com que vamos preservar o poder de compra dos mais pobres? Não, pelo contrário, são os principais prejudicados por esse tipo de atitude. Eu poderia fazer um corolário aqui, um rol de problemas que o Estado do Rio Grande do Norte tem, vocês sabem disso. Eu tenho dito aonde vou, que saber que nós saímos das fronteiras do Rio Grande do Norte, chegando ao Ceará ou chegando, Carmelo, na Paraíba, não precisa olhar as placas de sinalização, basta ver o estado do piso das nossas estradas. A nossa infraestrutura, e eu vi aqui inclusive um prefeito até dizer, olha, as prefeituras, é verdade, estão sobrecarregadas pelo peso de uma ação que não é de responsabilidade delas. Os hospitais regionais todos sucateados, você quebra aqui um braço ou tem uma fratura de perna por causa de um acidente de moto, você não consegue fazer a redução de fratura no hospital regional. Vai numa ambulância para um hospital de trauma e vai atulhar os corredores. A educação no nosso estado, 7 anos do governo de uma professora. E nós estamos na triste situação de estarmos no último lugar do país. Aí você vai dizer, mas nós temos muitas escolas, as crianças estão indo para se alimentar, comer a sua merenda, porque a qualidade da educação que é passada, o conteúdo que é passado para as nossas crianças, está fazendo com que nós tenhamos gerações de analfabetos funcionais, jovens que têm dificuldades de se integrar no mercado de trabalho. Precisam ser qualificados e requalificados, porque o sistema é ineficiente, incapaz e bizarro, sobre todos os aspectos. E a culpa não é dos professores, a culpa é do sistema e da maneira como ele se comporta. As corporações dos professores, aí eu falo dos sindicatos, esses sim atrapalham, impedem que os professores sejam avaliados. E aí nós temos uma espécie de pacto da mediocridade, porque nós não temos a possibilidade de identificar quais são as deficiências de transmissão de conteúdo que o professorado tem, para que ele seja treinado, qualificado e tenha as condições melhoradas para transmitir esse conteúdo. Nós somos um Estado que não tem hoje um projeto de desenvolvimento claro. Milhares de obras estão sobrestadas, paralisadas no sistema do IDEMA. Poços de petróleo, consórcios, empreendimentos os mais variados, pequenas fábricas, pela questão ideológica de um governo que não consegue sair de uma armadilha que ele mesmo se colocou. E você vê o governo dizendo o seguinte, estou pagando o salário em dia, é obrigação. É muito pouco para o Estado do Rio Grande do Norte. Se governar é pagar salários em dias, me desculpe, vá buscar uma lavagem de roupa e deixe o Estado em paz. O Estado precisa voltar a crescer, ter projeto de desenvolvimento. E isso cabe para o Brasil. O que nós estamos fazendo aqui é construindo isso junto com vocês. Porque eu não tenho a pretensão de saber mais de quem mora no município. Por isso, as oficinas. É no município que você vai identificar qual é o problema que lhe aflige e qual é a oportunidade que nós temos de ultrapassar esse problema. Quais são os obstáculos, de que maneira nós vamos transpô-los. Meus amigos, esse é um projeto em que é uma enorme necessidade da adesão de todos. Quando nós pedimos que vocês copiassem o QR Code com o seu telefone celular, é para que vocês possam integrar um grupo que vai ficar recebendo essas informações e interagindo conosco. Porque a arma mais eficiente para a discussão e para combater a mentira é a verdade e a informação. Este projeto vai disponibilizar para todos aqueles que estão integrados no nosso grupo um BI, ou seja, um aplicativo com todas as ações que foram implementadas no estado do Rio Grande do Norte. Isso vai acontecer também no Ceará, vai acontecer também em Sergipe, em Mato Grosso. Esse ano o PL vai a 8 estados da federação, que é um ano ímpar, que antecede as eleições. No ano de 27 nós iremos a 14 estados. No ano de 29, que é o outro ano ímpar, nós iremos ao conjunto completo de estados da federação, porque, me permitam, quando o Bolsonaro entra no PL, há uma transformação, porque há uma identificação com o partido. E eu vou dar informações para vocês que não são passadas pela grande mídia. Aconteceram as eleições municipais, estão lembrados, né? Em 2024.
Muito bem. O PL era o 11º partido do país em número de votos. 11º para prefeito. Ele foi para primeiro lugar. Saiu de 3,5 milhões para 16 milhões de votos e não disputou São Paulo, que é o maior colégio eleitoral. O PL não havia feito nenhum vereador mais votado nas capitais brasileiras. São 26 capitais, além do Distrito Federal. Fez em 8 capitais o mais votado do Brasil. Em 8 capitais o PL fez o vereador mais votado. O PL tinha o 53º vereador mais votado do Brasil. Hoje os 4 primeiros mais votados são do PL. O PL era o 13º... Cadê a madeira aqui? Era o 13º partido, eu tenho que bater na madeira para afastar o mal olhado. Era o 13º partido do Brasil em número de legenda de votos para vereador. Passou para primeiro lugar. O PL só tinha uma cidade entre as 103 maiores do Brasil, acima de 200 mil eleitores com prefeito. Nessa eleição tem 16 cidades entre as cidades maiores do Brasil e outras 19 têm um vice-prefeito. Isso não foi por acaso, gente. Hoje, nós temos o maior partido na Câmara dos Deputados e somos o maior partido no Senado da República. E nas próximas eleições, nós vamos aumentar a nossa representação na Câmara, vamos aumentar a nossa representação no Senado e vamos ser, sem dúvida nenhuma, de fato e de direito, o maior partido do Brasil, porque nós representamos o povo brasileiro. E esse é um convite para vocês, porque nós somos um partido que tem um ideário muito claro, quem nós somos e o que nós defendemos. Nós defendemos o direito de propriedade, nós defendemos o livre-arbítrio e a liberdade de opinião, nós defendemos um Estado que seja eficiente e que sirva a sociedade, nós defendemos o direito do cidadão de fazer a sua opção, nós defendemos a democracia, não como uma questão relativa, mas como um conceito absoluto. Nós defendemos um Estado eficiente, nós defendemos, e sobretudo, o cidadão brasileiro. Nós não tergiversamos, nós não temos nenhuma alternativa diferente do que esse caminho reto que está traçado, de queremos um Estado em que a população possa fazer o seu papel. Meus amigos, isso não é pouca coisa. E aqui eu quero dar um depoimento. Hoje pela manhã eu liguei para o presidente Bolsonaro. Vocês sabem e têm acompanhado a nossa luta a nível de Brasil. Eu quero agradecer muito aqui a vinda do Carmelo e Bela, dos deputados federais Gonçalves. O Girão não pôde vir, porque está numa missão fora do país, né? Os deputados estaduais que aqui vieram, tanto o Coronel Azevedo como o Quer Reginaldo, meu amigo Getúlio que está aqui presente, o Coronel Hélio, os prefeitos todos que aqui vieram, todas as autoridades, os vereadores que aqui vieram, os vice-prefeitos, a comunidade de Pau dos Ferros que veio aqui para assistir esse evento hoje. Dizer que nós estamos passando um momento muito difícil no nosso país. Um momento em que a democracia está em jogo. Porque na hora em que você usa métodos totalitários, arbitrários, na hora que você tangencia a lei, na hora que você relativiza a jurisprudência, para fazer com que o adversário político seu seja retirado do jogo político, o que está em risco é a democracia. O que está em risco é a liberdade. O que está em risco é o equilíbrio de poderes. O que está em risco é a possibilidade de termos uma lei que, como as leis que são corretas e respeitadas pela sociedade, tem que ser uma lei boa para mim, mas boa para o meu inimigo também. Que a lei tem que proteger todos. É assim que tem que ser a Constituição. E a Constituição hoje, infelizmente, são 11 constituições. Nós temos 11 iluminados, que em função das suas conveniências pessoais, infelizmente, têm ultrapassado a Constituição e relativizado o conceito de justiça. Nós temos hoje um juiz que é vítima do processo. Imagine vocês, perguntem a vocês mesmos, como é que vocês podem aceitar que vai haver imparcialidade de um julgador que diz que era vítima dessa trama? Dá uma entrevista dizendo, olha, se a trama acontecesse, eu me matar. E esse cara que está julgando. Como é que a gente pode acreditar num julgamento em que as peças de defesa, os argumentos da defesa, não foram disponibilizados para a defesa, só para a acusação? Então a acusação vai lá e pesca o que quer,
e faz o seu ataque, mas não se entrega à defesa o conjunto das provas. Como é que a gente pode acreditar num processo em que o juiz diz que não vai intimar as testemunhas de defesa, só as testemunhas de acusação? E se eu for desfilar aqui o número de arbitrariedades, são tantas. A última foi essa, de a unidade de terapia intensiva fazer a intimação do presidente Bolsonaro. Então a vontade é tão grande de se chegar a um desfecho, que todos nós já sabemos qual é, que ele não sequer tem a consideração de aguardar o restabelecimento de um doente que está na UTI. Então esse é o tipo de justiça que está sendo proporcionado no nosso Brasil. Nós não podemos nos calar. Às vezes as pessoas perguntam, você não tem medo? Eu digo, eu tenho medo de me amedrontar. Eu tenho medo de me emudecer. Eu tenho medo de me apequenar. Eu tenho medo de não ter coragem de acordar num dia e não poder olhar no espelho a minha imagem refletida, porque eu titubeei, eu hesitei, eu tremi. Então, em nenhum momento, eu vou ser alguém que vai falar o que não deve ser falado. Espero que não, espero que não. Em nenhum momento eu vou querer ser deselegante, desagradável. Eu nunca vou querer ser escatológico, ser, enfim, alguém que vai desqualificar, né, o meu oponente. Mas eu vou tentar sempre me manter com coragem e ter contundência na maneira como eu me expresso, porque eu tenho a convicção de que nós estamos do lado certo. E, meus amigos, tenham certeza, não há mal que dure para sempre. Por mais negra que seja a noite, por mais negra que ela seja, tá? Significa que tem o sinal de alvorecer. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, quero agradecer muito a vocês. E dizer a vocês que eu tive, a vida me proporcionou a oportunidade de conviver durante 4 anos como presidente, e agora nos últimos 2 anos, e um bom tempo como deputado federal, com um grande brasileiro, com alguém que ama esse país, que tem dentro de si o espírito de servir, e sabe, ele sabe mais do que ninguém o que está acontecendo, e os riscos que ele está correndo. Ele poderia ter ficado nos Estados Unidos, ele poderia estar fora do país, ele poderia estar muito bem em qualquer outro lugar, mas ele está aqui. Ele está aqui, percorrendo o Brasil, andando ao lado da população, porque ele pode, o outro não pode, tá? O outro não pode sair. O outro tem que estar protegido por seguranças e com ambiente controlado. Esse não. Esse é onde ele vai, ele nos emociona com a forma como ele é recebido pela população brasileira, porque o povo brasileiro sabe. Esse aqui representa o povo. Esse aqui ama o Brasil. Né? Dito isso, agradecer muito aqui a vocês, agradecer toda a equipe que nos proporcionou esse trabalho. 167 municípios foram visitados, gente. Olha o trabalho que está nos dando. Os 167 municípios do estado foram visitados. Quero agradecer a todos os prefeitos, os vice-prefeitos, os vereadores que receberam nossa equipe nesse trabalho de percussão, que nos proporcionaram a possibilidade de fazer toda essa análise de dados que vocês viram aqui. Fizemos 6 oficinas aqui, vamos fazer mais 19 pelo estado. Tem mais 8 grandes eventos como esse até o final do mês de setembro. E hoje pela manhã, conversando com o presidente, ele já me assegurou que vai voltar ao estado do Rio Grande do Norte assim que estiver restabelecido, tá? E a ideia é trazê-lo para o próximo evento que a gente fizer, e vocês todos estão convidados. Então, no mais, um beijo no coração de todos, vamos à luta. E, por favor, gente, não vamos desistir do nosso Rio Grande do Norte e não vamos desistir do Brasil. Beijo. Continuem nos seus lugares, por gentileza, porque